não ser punido. O Calvin acompanha um futebol mais civilizado, que é o futebol inglês, né? Mais civilizado que eu digo não é pejorativamente para nós, mas, digamos, mais... que acabou se organizando, né? É o modelo, né? Um modelo que era um futebol falido, né? O futebol inglês é falido nos anos 80, né? E hoje é a principal liga do mundo. No futebol inglês, por exemplo, na Premier League, Calvin, dá um lance polêmico. Vai todo mundo em cima do árbitro ou não? Fica todo mundo Não, vai o quieto capitão esperando só. no máximo, né? Só o capitão, berrando. São raros os lances, talvez. Isso é aquela coisa, a gente fala profissionalização dos árbitros, mas os profissionais é que mais bagunça o jogo muitas vezes. Exatamente. Exatamente. Né? Treinador, jogador, Goleiro. integrante de comissão técnica, é isso aí. Bom, se criou, e inclusive o Inter tem um agora também, é o auxiliar que leva cartão para reclamar, porque o técnico não pode reclamar, né? É. Para o técnico ser suspenso, quem é suspenso é o auxiliar. É impressionante. Agora o Mirassol venceu, né? 2x1. 2x1 e O Atlético Mineiro, em termos de tabela, também quarto colocado, 46 pontos. seria bom que o Atlético desse uma travada. Mas chamou atenção no jogo do Mirassol a festa pós-jogo pelos 46 pontos. O primeiro objetivo de não cair. Manter-se na primeira divisão. É, o que me dá uma ideia de, mas isso já satisfez o Mirassol ou o Mirassol ainda vai ter gana no campeonato? Acho que não. Acho que ele quer Libertadores, né? Pois é, porque não Não, é tão mas comum é- assim, mas o Calvin, assim, ó, tem um detalhe. A campanha é o plus. O objetivo principal do Mirassol é ter chance de jogar a primeira divisão Daniel, que vem de novo. talvez tenha bicho para não cair, né? 45 Pode pontos, ser, bicho. pode Talvez seja ser. por isso também, pode né? ser. Eu acho que é um objetivo absolutamente normal para um clube Claro. do Mirassol, como o Mirassol. Vocês- cara. a primeira Vocês divisão. consideram o Mirassol favorito contra o Inter? Eu considero. O Mirassol não perdeu em casa ainda. Só ele e Flamengo não perderam em casa. Mas eu não digo nem por esse mas retrospecto vai positivo. com o Muralha no gol, que é bem pior do que o Foi Val. suspenso, Não, mas o assim, Valdo ó, não? em termos de campanha, ele pega o bem melhor Não, são 14 no pontos de momento diferença. do que o Internacional. São Eu não 14 digo em pontos, campanha, eu digo em rendimento recente. É que aí tem que ver o que o Internacional de fato vai apresentar de rendimento e se vai ser algo muito semelhante, por exemplo, ao que foi o jogo contra o Botafogo. E é o grande desafio dos dias, né? Porque Claro. eles fora de casa pegaram o Juventude. Por isso que eu o espero Juventude vai pouco, cair. eu espero sempre. Eu acho que é muito pouco Não, ainda. é o grande um desafio. número muito pequeno de jogos para ter uma ideia de se vai Claro. conseguir ou não vai conseguir. É o grande desafio do Emiliano e do Cada jogo Ramon é um esse jogo, aí. né? Mas Claro. os números provam que o Mirassol é favorito. Não, a contra o campanha Inter, do né? Mirassol é São muito acima 14 do pontos Inter. a mais que o Inter. Portanto, Não, tem. e há outro ponto Tem aqui, um né? modelo de jogo já definido há bastante tempo. O Inter está começando a se recriar agora, Vai todo taticamente. desfalcado né? também, né? Vai com muitos desfalques também. Em termos de campanha Desafio como grande. mandante, o Mirassol cai uma posição da classificação geral. Só jogos em casa, é isso? Só jogos em casa. O Mirassol é a Ficaria em quinta quinto. melhor campanha. São 13 jogos, não perdeu em casa, como disse o Calvo. Não perdeu. 8 jogos, 5 empates. O Internacional fora, ele é o 15º. O Inter como visitante. Quase rebaixamento. Quase rebaixamento. Foram Quase- 12 quase jogos, 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. A campanha Essa é a campanha do Inter como visitante. campanha é ruim. E nessas derrotas de cabeça... Pra tu ver como a campanha do Inter é ruim mesmo, né? Pelo Porque menos 2 goleadas em tomou, casa, né? com o mandante, o Inter é 13º. Também não é... Tá fazendo uma campanha regular É, nesse não. aspecto aí. que o trabalho do Emiliano e do Ramon... Puta, sempre que eu falo Emiliano primeiro, cara, sei lá eu por quê. Que acho que ele fala mais na coletiva. Ou sei né? lá, o medo de eu dizer o Ramon Menezes, que dá uma vontade de falar Ramon Menezes, né? Que o cara fica louco. A realidade é o seguinte, né, cara? Assim, ó, pra ver o tamanho da campanha do Mirassol, né? O Mirassol jogou os 2 jogos como favorito, né? Tanto contra o Grêmio quanto contra o Inter. Lá, né? Não, contra o Grêmio na Arena não era favorito. Não, lá em Mirassol. Não, ele era pelo mesmo critério que eu tô usando. Não. Pelo Eu mesmo não critério que eu posso tô usando. A considerar, desculpa, campanha... o Mirassol como favorito diante do torcedor do Grêmio na Arena. Não, mas tem que considerar, porque se um tá na zona de Libertadores e o outro tá raspando a zona de rebaixamento, Mas tu o quer ver, critério não? campanha tem que ser levado em consideração. Não, desculpa, Daniel. Eu, por exemplo, o jogo de lá foi diferente de tudo que aconteceu. Lá havia um objetivo claro. Cara, derrubar o Quinteiros. Lá Exatamente. foi o jogo do recado dos jogadores. Exatamente. Então aquele jogo lá eu excluo. Agora o jogo daqui, o Mirassol veio com uma campanha muito melhor, cara. Pô, mas Aqui, mesmo o com a Mirassol ganhou campanha- 1x0, né? Isso, Só ganhou o jogo. Mas desculpa, não posso considerar favoritismo do Mirassol independente da campanha contra o Grêmio na Arena, assim como não posso Por que considerar... tu tá achando o Mirassol favorito no jogo contra o Inter?
Mas daí é o jogo fora de casa, é um Por que contexto tu tá diferente. achando? Ah, só porque é fora de casa. Eu acho que se fosse no Sim. Beira-Rio, o Mirassol Não, era eu favorito. eu nunca vou apontar o Mirassol como favorito no Beira-Rio ou na Arena. Não, aí tu tá sendo preconceituoso com o Mirassol. Não tu estou tá sendo desconsiderando não. a campanha do Mirassol. Não, eu Por estou que o respeitando Flamengo... a história de Grêmio Internacional com a sua Mas força futebol dentro não tem... da sua História casa, não espera aí. adianta. História não conta mais. Mas Esse negócio de história, camiseta, esquece Tá, isso não, aí. mas o Se não Grêmio- tiver time, velho, tu vai cair. Mas eu lembro naquela ocasião, até Claro. vou puxar aqui de novo, o Grêmio tinha, nos últimos jogos na Arena, derrota pro Sport e empate contra o Ceará. Não, mas jogou Que como favorito. diferença que faria a Arena? Mas tinha o Atlético Mineiro, uma vitória fora de casa Sim, também. então, mas a gente tá falando do jogo, tu tá colocando a Arena. Sim. A Arena nos últimos Não, 2 jogos desculpa. prévios ao Mirassol era derrota Desculpa, pro então Sport vocês e vão empate com o Ceará. banalizar, achar normal o Grêmio ser derrotado pro Mirassol na Arena. É normal. Com que o Desculpa, Grêmio... Não. Com que o Grêmio... Só um pouquinho. Com que o Grêmio tava jogando... Não. Sim, senhor. Não, eu não posso Sim, considerar senhor. isso. Assim como quando o Inter empatou com o Mirassol em 1-1, que achou o gol, Mirassol que sai na frente. Quem é que era entrou como pro Inter favorito ter- do jogo Botafogo e Inter? O Botafogo. Beira-Rio? É. Mas daí é duelo Não, de duas grandes equipes. Responde. Não, mas é que eu não posso responder porque Não, o comparativo o não é Botafogo- válido, desculpa. O Botafogo foi grande agora. O Botafogo até pouco tempo era só camiseta. O Botafogo é um time que se apequenou na sua história, velho. Então tu está dizendo que é do mesmo Tá, não. nível Botafogo do Mirassol, assim, pra gente Tá, não, considerar Não, é que o favoritismo? meu critério é tabela. Se um time faz uma melhor campanha, Não, o outro não joga absolutamente num nada, num eu não duelo- vou achar que o que joga nada é favorito contra o que joga bem. Num duelo grande Simples. contra pequeno, com o grande jogando em casa, sempre o grande vai ser o favorito, independente da fase. E eu sempre vou considerar o Ah, favorito. então porque Santos e Mirassol, por exemplo, na Vila Belmiro hoje, o Santos o é Santos- favoritaço. Então eu vou Santos te tem dizer, obrigação tá? de vencer. Então eu vou Tá, te mas dizer, a o obrigação Grêmio, é muito diferente de favoritismo. o Grêmio perdeu pro esporte, eu né? não vou considerar normal o Santos dentro mas da Vila então Belmiro tá- perder pro Mirassol. Tá, mas tá- Eu nunca vou considerar Tá, mas normal tá isso, discutindo coisas mesmo diferentes. com a campanha. discutindo O coisas diferentes, Grêmio então. perdeu pro esporte, né? Perdeu. E foi uma vergonha. Sabe por quê? Porque o Grêmio era favorito no jogo. Tá, e o que O Grêmio isso tem a enfrentou. ver? Desculpa, eu não consigo... Mas é o assunto que tu tá dizendo. Como o que tem a ver, cara? mas é que eu não consigo É o assunto relacionar. que tu tá... Bom, mas aí é um problema teu. Não, com certeza é um problema meu. Assim Claro. como pra mim é um problema tu considerar uma questão normal o Mirassol vencer o Grêmio. Não, eu não sou... É que tu tá sendo preconceituoso. Ah, não fala isso, Não, tá Daniel. sendo preconceituoso. Tu fala acha que o isso. Mirassol, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, essa é a nossa prepotência. A gente não aprende com ninguém, a gente acha que tá tudo bem. Aí são 2 cagagésimos do Campeonato Brasileiro. Fala isso, Daniel. A gente sabe a história de Grêmio História Internacional não dá dentro de jogo. casa, a É. força de Grêmio Internacional. Então tu está desconsiderando O o Calvin te apresentou uma situação que o Grêmio veio da Arena. O Grêmio não conseguiu ganhar. O Internacional no Beira-Rio também estava tendo dificuldade. O Tu futebol... não pode desconsiderar o o futebol, que... ele é A apaixonante gente é muito por... A verdade é o seguinte, ó, a gente é arrogante e preconceituoso. Me desculpa dizer isso. A gente não vê Isso mérito. explica muito A gente o nosso não vê momento. mérito no Mirassol. A gente acha que Não, o não Mirassol fala isso. não Não tem estou nada falando para isso. nos ensinar. Não estou falando isso, nós pelo é que estamos dando contrário. aula. Pelo contrário, eu aqui muitas vezes elogiei o Mirassol pela campanha que está fazendo. É uma campanha surpreendente, um time muito bom, muito bem organizado acima de tudo. Agora, pela história, pela camisa, Tu sabe isso eu por quê? considero, que eu sei que tu desconsidera. Claro que né? sim, claro que vou te Isso dar um é uma- exemplo que eu isso vou é te uma- derrubar agora. Não, só pra completar, Tá completa que eu vou te dar um exemplo que eu vou te derrubar. Nunca vou considerar, jamais vou considerar normal o Grêmio perder pro Mirassol, Perfeito. pro Sport em casa, e no comparativo que o Calvin fez, eu nunca vou considerar normal o Santos perder na Vila Belmiro pro Mirassol. Tá, então vou te usar um argumento que agora vai te derrubar. Por que o Botafogo ganhou a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro? Porque tinha investimento acima de tudo, né? Exatamente, porque pela história ele não ganhava. Ah, sim, o E é um clube- o Botafogo e é um antes era no clube- mesmo caminho do Mirassol. E é um clube Era do mesmo tamanho do Mirassol, parabéns. Não, quem é que Fala disse isso. isso? Bom, mas é isso que tu tá induzindo Não, também. aí é que assim, ó, é que eu usei um argumento que acabou com a tua tese e tu quer desqualificar fala o meu isso. falando uma Fala coisa isso. que eu não disse. Bom, tu usou Então eu preconceito. vou... Tu Não, sou eu não sou preconceituoso. Não, tá dizendo que eu sou preconceituoso. Claro que com sim, o tu não tá Mirassol. vendo mérito no Mas Mirassol. como não? O que eu Todos quero os dias dizer fiz aqui é o uma seguinte... série de elogios ao Mirassol. Só quero Não te fala dizer o isso. seguinte, o Botafogo só ganhou porque teve time. Se valendo da história, que é um clube que tem uma história riquíssima, ele ficou 300 anos não ganhando nada, cara. História não dá mais título, o que dá título é qualidade de time. Bom,
É claro que história não faz a diferença, mas é importante. É um elemento importante que tu desconsidera. Não, eu desconsidero. Não, eu pois é, desconsidero que essa história eu de... discordo Eu de tenho ti. pavor quando se diz o seguinte, a camisa é o peso da camisa. Que peso da camisa, rapaz? O Grêmio caiu e o Internacional caiu. Tu quer camisa mais pesada que a dupla Grenal aí? Esse peso da casa. Inclusive caiu contra times que tinham menos expressão do que eles. O peso da camisa só é utilizado nas vitórias, né? Quando o time perde. Aí não pro tem peso de pequeno, camisa. Né? Pra ti é só questão lúdica, então. Como é que é? Que não faz diferença nenhuma. Não, pra mim não é questão lúdica, pra mim é questão objetiva, campanha e qualidade de futebol. Bom, Não tem nada de desculpa. lúdico. Lúdico é tu que tá pegando a história e a camisa Não, e o peso da eu camisa. respeito, acima de tudo, a história da dupla Grenal. Não, mas a história é E rica. pra mim, tu não está fazendo no momento que desconsidera. Não. Eu não tô desconsiderando a história. Eu tô Tu acabou falando. de dizer que desconsidera. Não, só um pouquinho. É que tu quer me jogar contra a torcida do Grêmio e do Internacional e essa palhaçada eu não vou deixar tu fazer. O que eu quero dizer é o seguinte: não se ganha só com história. Se tu não tem bom time, o Internacional e o Grêmio foram rebaixados, cara. Contra times de história muito inferior. Cadê a história? Onde é que tava a história? Quem é que Fecharam o livro de história quem naquele é que naquele disse, ano? Quem é que disse Hein? que Grêmio Internacional vão conseguir conquistas somente pela história? Quem é que disse isso? Se na minha explanação... Tu tá levando em consideração a história? Então, por favor, escute novamente, não porque eu tiver falei, qualidade, eu falei não que a adianta, história, ela é importante. Não é o fundamental, mas é importante sim. O peso da camisa, nós sabemos disso, Daniel. Até mesmo pra arbitragem. Não, eu não sei. no Peso de contexto, camisa, não, isso é outra coisa. Aí tu tá pegando um juiz que ele claro. acaba sendo tendencioso. Mas nós estamos claro. criticando a arbitragem aqui. Mas eu pego o contexto Mas como nós um estamos todo. criticando a arbitragem Tu aqui. está desconsiderando a grandeza dos clubes. Tu está colocando, por exemplo, quando tu comparou Botafogo e Mirassol em mesma grandeza antes das conquistas recentes do Botafogo. Que eu discordo totalmente. Eu não consigo Botafogo, então eu vou te dizer, o história. Botafogo em um ano de campeonato brasileiro fez muito mais do que o Botafogo em muitos anos de disputa do Brasileirão. Fez muito mais. Agora, sabe que... Em um ano, Mirassol. Tava com essa mesma dúvida do Calvin aí, que o Calvin veio hoje pra cá. Se é que o Mirassol consegue sustentar a campanha. Eu tava vendo o Mirassol ontem com a vitória sobre o Fluminense. Opa, tentativa de golpe, vai um abraço. Ele abriu 8 pontos do Fluminense, que é o 7º colocado e possivelmente um dos candidatos a pré-Libertadores, né? Uma vez que o Flamengo ou o Palmeiras devem ganhar a Libertadores. Então a campanha dos caras é tão sólida que mesmo eles caindo, eles podem ir a Libertadores do ano que vem, numa pré, enfim. E eu acho que é um exemplo a ser seguido. Vamos lá. O Mirassol tem uma folha igual a do Juventude, 3 milhões de reais por mês. Quanto? 3. Cara, eu não acredito nisso. Cara. Bom, mas em princípio é isso, né? Em princípio é isso, uma folha curtíssima, né? Acho que o grande nome talvez seja o Reinaldo, né? Em salário, em termos de salário, talvez seja o Reinaldo. Mas é que 3 milhões é muito pouco para um grupo de pelo menos 30 pessoas. Bom, mas que não seja. A Juventude também tu acha que é um pouquinho mais que 3? Tu considera mais Juventude também? Considero. Tá, mas então vamos equivaler às folhas de Mirassol e Juventude. Também. Não, o que eu quero chamar a atenção é a organização do Mirassol. O Juventude tá para ser rebaixado. E o Mirassol tá para Libertadores com uma folha, se não for de 3, mas são Mirassol folhas, vendeu alguns jogadores, a folhas primeira coisa que fez foi parecidas, construir né? o CT. Aí é que tá. E aí eu vou Luiz revoltar. Araújo era do Mirassol, Sim, vendeu eu pro vou- São eu Paulo vou- e teve mais... Qual foi o outro jogador que foi negociado? Me lembro do Então, o Luiz Araújo Eu- antes de ir pro São Paulo. Pro São Paulo. Depois é que ele foi pro exterior e voltou pro Flamengo. Isso, Tá quando ele ele foi segue pro São ganhando, Paulo, né? ele estava no Mirassol. Tá certo. E aí, quando O é dinheiro vendido, dessa também. venda, Isso. o Mirassol investiu Construiu o CT. no E aí CT. eu sei que eu vou revoltar o Calhau nesse momento. Mas eu deixo só Claro. vai revoltar. Por que tu acha que o Internacional não é favorito contra o Mirassol? Pela questão de fora de casa e também pelo ângulo do Internacional, que é um time inconfiável ainda. Mas e a história? Volta ao assunto, então. Eu vou revoltar o Calhau. Te derrubei. Mas o no meu atraso. argumento... Vou lá tomar um o meu- café Não, e não, tu vai... já fica aí, volto. Não, porque deixa eu porque interromper nós estávamos de forma debatendo. muito educada. Não, Calhau, acabou. Nós estávamos vai lá, debatendo. Bess. Nós estávamos debatendo, então tu vai fugir do debate. Não, Então tu vai fugir eu do tenho debate. muito medo de ti. Ô, Bess, eu vou estender o tapete pra tu. Não, Obrigado. não. Pra tu pegar o que sobrou aqui, ó. Não, Pra tu debater revoltar com o o que Calhau. sobrou do Calhau. Pelo contrário, porque tu estás esse dedo, mentindo. Tu estás mentindo porque o nosso debate era baseado em confrontos no Beira-Rio Eu não- e na Arena. Eu não tô mentindo, mas Tá? eu não tô mentindo. Onde que será o confronto agora? Tu tem que pegar a Quando história. no Mirassol, né? A história que tu defende, tu tem que levar e em o que eu consideração. disse, eu nunca vou considerar, jamais Muito vou bem. considerar o Mirassol favorito no Beira-Rio. Tem que desenhar pra tu escrever. Leandro Bess, debate com o que sobrou aqui. Eu vou revoltar o Calhau agora, porque o Calhau defende que o Inter invista pesado no que vem, né? É o Sim. último ano de gestão, enfim.
E eu vou te revoltar agora, Calhau, porque eu acho que o Inter tem que ter o Mirassol como exemplo. Óbvio que não vai fazer um time modesto, entre aspas, como o do Mirassol, mas um time organizado como o Mirassol, uma vez que o Inter, ano que vem, deve ser um clube de investimentos franciscanos. Então, eu acho que o Mirassol pode ser sim como exemplo. O Mirassol é a grande Cinderela do futebol brasileiro, né? Lembra a história da Cinderela, a gata borralheira, enfim, que é empregada, é feita de empregada da família. Olha, essas histórias eu sei tudo por causa da minha filhada. Claro, então. Eu já ouvi umas 500 vezes, já decorei, inclusive, a locução da história. E vira princesa. Então, o Mirassol é isso. O Mirassol é a Cinderela, a gata borralheira que vira princesa depois. E o Mirassol hoje é um time que está na Libertadores ano que vem. Querendo ou não, mesmo que caia um pouco a campanha, dificilmente eles não estarão na Libertadores. Então acho que o Inter tem que se esperar também, daqui a pouco, no que é feito no Mirassol, inclusive na questão do CT, Daniel. Que eu sei que no Inter hoje é uma utopia. Eu acho que isso é o mais importante, né? Mas é uma utopia, longo prazo. Claro, uma utopia. O Inter precisa de 70 milhões para construir o CT. Mas o CT Internacional está falando desde a época do Fernandão, te lembra? Quando ele usou a expressão do puxadinho, né? E em Guaíba, o Inter... Foi essa expressão. Foi em 2012. E em Guaíba, o Inter tem Guaíba desde 2014. Gestão Luigi que negocia Guaíba. Cara, eu Guaíba. acho o maior pecado. São 11 anos já de Guaíba sem ter feito nada lá. Eu não consigo entender o que os clubes fizeram. Primeira coisa é a seguinte, os clubes distanciaram a base da estrutura profissional. Eu acho que no caso do Grêmio embora o CT do Grêmio lá esteja muito bonito, tá? Foi feito um baita do investimento. O Grêmio fez mas é longe pra caramba também, né? É longe, é chão aquilo lá, cara. Tudo bem, mas o Grêmio fez esse movimento quando vendeu o TT, boa parte do valor foi para uma reorganização da base ali, uma reestruturação completa. Agora tem uma questão, Bess, que tu coloca, só que existe uma diferença entre a realidade, aquilo que tu acredita que é o ideal, e eu concordo contigo, com aquilo que será feito pelo presidente Barcelos. Claro. Agora eu te pergunto o seguinte, isso que tu pede de ter um olhar mais voltado para o futuro do clube, por que durante toda a gestão Barcelos ele não olhou nesse sentido, por esse ângulo? Tu acha que ele vai olhar no último ano da sua gestão? Vamos tentar fazer uma retrospectiva. Ele assume ali em 21 com o brasileiro de 20 ainda em andamento, lembra? Naquela transição lá do campeonato que, em virtude da pandemia, acabou indo para 21. Naquele momento, o Inter ainda chegou a ser vice-campeão. Aliás, não perdeu, acho que um pouco por arbitragem, um pouco por sua própria incompetência no jogo contra o Sport aqui no Beira-Rio. E aí sonhava em dar grande, sonhava em ser campeão. Hoje, essa distância de ser campeão, e o all-in foi dado 2 anos atrás, lá, quando contrastou o Rocher, Valência, trouxe Borré, essa distância hoje ficou muito grande, cara. Hoje não tem a menor condição de o Inter ganhar qualquer campeonato do qual participe Palmeiras e Flamengo. Eu digo qualquer campeonato, não. A Copa do Brasil dá, porque a Copa do Brasil, a gente tá vendo até o nosso Vasco, né, fica chegando nas semifinais sem ter muita condição de chegar. A Copa do Brasil acho que ainda é viável, mas Libertadores, Brasileirão, competições que Flamengo e Palmeiras estão interessadíssimos, essa não tem como, isso é utopia. Então daqui a pouco é aquela ideia de ter que dar em algum momento um passo atrás, tentar fazer um CT, se reconstruir, se reestruturar para voltar a crescer, porque por enquanto não... Tu acredita que o presidente Barcelos fará isso? Eu acho que não tem mais tempo, né? Um ano só de gestão não tem mais muito o que fazer. Não tem mais nem dinheiro pra fazer, né, cara? Claro, mas também não vai dar all-in de novo, não tem dinheiro pra isso, né? Não tem mais nem dinheiro pra fazer essa questão do CT. Ontem nós debatemos agora é impressionante, né? Só se alguém abraçasse, todo ano a gente fala sobre... Só se o Marcelo Marques do Inter abraçasse, por exemplo, e bancar 70 milhões pra construir o CT. Todo ano a gente fala sobre essa questão do CT, que é um assunto que se estende e sempre se fala em campanha, né? 11 anos, indo pra 12 anos já. Diga... Foi no Luigi em 2014. Mas que bom, né, que a gente pelo menos está debatendo questões estruturais aqui, né? A questão do CT, porque essa é uma discussão... Bateu no pescoço a água já, né? Porque essa é uma discussão que não costuma vir muito à tona, né? O CT, que nem já fiz essa comparação aí, é o prefeito que assume. É o prefeito que assume... Saneamento, esgoto. Isso, a obra que dá visibilidade é o viaduto na cidade, né? Sim, não é o encanamento. Perfeito. O CT é o saneamento básico, mas isso não dá voto. Mas que bom, né, que os clubes, puxa vida, é necessário demais pensar nisso, né? A questão da comodidade do jogador, a questão de você poder, inclusive, dormir no próprio CT, né? Você fazer as suas refeições, treinar em 2 turnos, tem uma série de benefícios que a dupla Grenal, infelizmente, mas o Atlético Paranaense, eu me lembro que vocês já foram, né? A estrutura em Eldorado, o Grêmio dá Eu tô falando já do clube profissional. Do profissional, O CT do Grêmio não é um CT funcional. Isso dito... Pro profissional, isso. Do profissional. Não é? Você que tava falando a gente já tá indo no profissional. Na base pega a Cidade do Eldorado. Galo, por exemplo, a Cidade do Galo tem tudo, tem até hotel, né?
Mas eu vou fazer caras pra passam ti, jogadores. Benfica, eu vou fazer pra ti a pergunta que eu fiz pro Bess. Tu acredita mesmo que no último ano de gestão o Cara, presidente eu Marcelo terá acredito- esse olhar carinhoso Eu acredito. no futuro do Internacional? Sim. Calhau, eu acredito. Para, Daniel, não eu vai. Sim, eu acabou, acredito- Calhau. Vai. Acabou um ano antes, cara. Bom, então eu vou te dizer, Daniel, infelizmente ninguém quer saber do clube. Todo mundo quer saber de movimentos dentro da sua própria gestão. Vão fazer movimentos